Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, marcado para o dia 1º de junho de 2025, às 19h30, no Mineirão, promete ser um dos mais emocionantes do Campeonato Brasileiro até o momento. Ambas as equipes estão no topo da tabela, com o Palmeiras liderando com 22 pontos e o Cruzeiro logo atrás, com 20 pontos. O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, vem demonstrando uma consistência impressionante. Com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Verdão tem se destacado tanto no ataque quanto na defesa, com 11 gols marcados e apenas 6 sofridos. A equipe conta com jogadores como Facundo Torres, artilheiro do time com 2 gols, e Estevão, líder em assistências com 3 passes decisivos. Do outro lado, o Cruzeiro, treinado por Leonardo Jardim, também apresenta uma campanha sólida. Com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, o time mineiro marcou 15 gols e sofreu 7, mostrando um equilíbrio entre ataque e defesa. O destaque fica por conta de Caio Jorge, artilheiro da equipe com 6 gols, e Gabriel, líder em assistências com 2. A inteligência artificial tem sido uma ferramenta cada vez mais utilizada para prever resultados de partidas. Em análises anteriores, a inteligência artificial apontou o favoritismo do Palmeiras em confrontos importantes, como na partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores. No entanto, o futebol é imprevisível, e o Cruzeiro tem mostrado que pode surpreender, como na vitória recente sobre o Fortaleza por 2-0. Este confronto direto entre os 2 primeiros colocados pode ser decisivo para a liderança do campeonato. Uma vitória do Palmeiras pode consolidar sua posição no topo, enquanto um triunfo do Cruzeiro pode mudar completamente a dinâmica da tabela. Além disso, o desempenho individual dos jogadores será crucial, com ambos os times contando com atletas em excelente forma. A expectativa é de um jogo equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória. O Palmeiras tentará impor seu estilo de jogo, baseado na posse de bola e na pressão constante, enquanto o Cruzeiro deve explorar os contra-ataques e a velocidade de seus atacantes. A presença da torcida no Mineirão também pode ser um fator determinante, empurrando o time da casa em busca dos 3 pontos. Em resumo, o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro promete ser um espetáculo de alto nível, com 2 equipes em excelente fase e com ambições claras no campeonato. A inteligência artificial pode apontar tendências, mas no final, será o desempenho em campo que determinará o vencedor. Enquanto o torcedor se prepara para esse embate de gigantes, os bastidores fervem com estatísticas, projeções e análises. A inteligência artificial, cada vez mais presente no futebol moderno, analisou centenas de variáveis, desempenho recente, histórico de confrontos, escalações prováveis e até o fator casa, para sugerir um resultado provável. De acordo com os algoritmos utilizados, o Palmeiras surge com 48% de chances de vitória, contra 29% do Cruzeiro, e 23% para um empate. Mas se tem algo que a história do futebol ensina, é que nem mesmo os números são capazes de prever o imponderável. O Verdão, embalado por uma sequência de 4 vitórias consecutivas no Brasileirão, chega ao duelo com a confiança em alta. Abel Ferreira tem feito ajustes pontuais no elenco, rodando os jogadores sem perder a consistência tática. O sistema defensivo, ancorado por Gustavo Gomes e Murilo, tem sido um dos pilares do sucesso. No ataque, a juventude de Estevão se soma à experiência de Rony e Rafael Veiga, formando um tridente que pode desequilibrar a qualquer momento. Do lado azul, o Cruzeiro não quer apenas ser coadjuvante na briga pelo título. Leonardo Jardim tem dado uma nova cara ao time, apostando em um jogo mais vertical, de transições rápidas. Caio Jorge vive uma fase iluminada, sendo decisivo não só com gols, mas também na criação de jogadas. A solidez do meio-campo com Ramiro e Lucas Silva tem garantido o controle de partidas-chave, como a vitória diante do São Paulo fora de casa, que elevou o moral do elenco. O histórico recente entre os 2 clubes indica equilíbrio. Nos últimos 5 confrontos diretos, foram 2 vitórias para cada lado e um empate.
Ainda assim, o Palmeiras leva vantagem em jogos no Mineirão desde 2019, tendo vencido 3 dos últimos 4 confrontos disputados em solo mineiro. Esses dados, no entanto, pouco significarão quando a bola rolar. A partida é vista por muitos como um termômetro do que será a reta final do primeiro turno. Além das 4 linhas, o duelo também movimenta os bastidores dos clubes. O Palmeiras, com orçamento robusto e estrutura consolidada, busca mais um título para sua galeria recheada. Já o Cruzeiro, reerguido após anos de crise, enxerga na temporada atual a oportunidade de voltar ao protagonismo nacional. Um triunfo diante do líder pode significar muito mais que 3 pontos, seria uma afirmação de que o time voltou para brigar entre os grandes. Nos treinamentos que antecederam o confronto, os dois treinadores mantiveram um mistério sobre as escalações. Abel Ferreira pode poupar alguns titulares, pensando na maratona de jogos que se aproxima, enquanto Leonardo Jardim avalia a condição física de jogadores importantes como Marlon e Matheus Pereira. A possibilidade de surpresas nas formações táticas também não está descartada, o que aumenta ainda mais a expectativa para o início da partida. A torcida cruzeirense promete lotar o Mineirão, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos até o momento, e a expectativa é de casa cheia. Em campo, o desafio do Cruzeiro será conter a intensidade alviverde nos primeiros minutos, algo que tem se mostrado decisivo nas vitórias palmeirenses. Por outro lado, o time mineiro tentará explorar o espaço deixado nas laterais, onde o Palmeiras costuma avançar com seus laterais. A arbitragem da partida também gera expectativa. Com o VAR em evidência nas últimas rodadas, qualquer lance polêmico pode ser determinante para o resultado. A comissão de arbitragem da CBF escalou um trio experiente, o que sinaliza a preocupação em evitar interferências indevidas. O histórico recente do confronto entre os dois clubes tem sido marcado por jogos intensos, porém com poucos cartões e raros episódios de descontrole emocional. No vestiário alviverde, a palavra é foco. Os jogadores sabem que um tropeço pode custar caro, principalmente diante de um concorrente direto. Já no Cruzeiro, o clima é de desafio. Encarar o líder em casa é visto como oportunidade de ouro. Jogadores como Caio Jorge e William destacaram, em entrevistas recentes, o peso desse jogo para o restante da temporada. O discurso é de respeito, mas sem temor. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, a análise feita por inteligência artificial ganha espaço entre torcedores e comentaristas. Ferramentas alimentadas por dados estatísticos e machine learning têm apontado tendências com precisão cada vez maior. Neste caso, o modelo utilizado considerou inclusive o desempenho dos atletas em partidas noturnas, o aproveitamento sob pressão e até a influência da altitude, apesar de mínima no caso do Mineirão. Ainda assim, o palpite gerado, com favoritismo palmeirense, é visto com cautela por especialistas. O futebol é feito de momentos, e o Cruzeiro vive um momento técnico e emocional tão bom quanto o do Palmeiras, comentou um ex-jogador em uma resenha esportiva. Os bastidores da preparação para o jogo revelam estratégias silenciosas. Abel Ferreira blindou o elenco, proibindo entrevistas e restringindo o acesso à academia de futebol nos últimos treinos. Segundo fontes próximas, o treinador estaria testando uma variação tática com 3 zagueiros, algo que não utilizava desde as finais da Libertadores em 2021. A intenção é surpreender Leonardo Jardim, que por sua vez intensificou os treinos de bolas paradas, uma das principais armas da Raposa neste Brasileirão. Um fator que pode pesar a favor do Cruzeiro é o tempo de preparação. Sem compromissos durante a semana, o time teve mais dias para recuperar jogadores e ajustar detalhes. Já o Palmeiras, envolvido em múltiplas frentes, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, convive com um calendário apertado. Isso pode influenciar na intensidade física da equipe, especialmente no segundo tempo, quando a rotação tende a cair. Outro ponto de destaque é o duelo de goleiros. O Everton, um dos melhores do país, tem sido peça-chave em vitórias apertadas do Palmeiras, com defesas cruciais.
Do outro lado, Rafael Cabral também vive fase segura e tem ganhado confiança com atuações firmes. O confronto entre os dois arqueiros pode ser decisivo, principalmente se o jogo for truncado e definido em detalhes. No banco de reservas, as opções também chamam a atenção. O Palmeiras conta com um elenco mais profundo, podendo lançar mão de nomes como Flaco Lopes e John para mudar o ritmo da partida. Já o Cruzeiro aposta na juventude, com talentos como Robert e Juan Christian, que vem mostrando personalidade ao serem acionados. O duelo de estratégias entre profundidade e ousadia promete ser mais um capítulo dessa história. O aspecto psicológico do confronto também é crucial. O Palmeiras carrega a pressão de manter a liderança e sustentar o favoritismo apontado pelos algoritmos. Já o Cruzeiro joga com a energia de quem quer provar que voltou a ser protagonista. Essa diferença de postura pode ser percebida desde o apito inicial, influenciando desde as disputas de bola até a tomada de decisões em lances cruciais. Mesmo com todos esses elementos em jogo, há uma certeza: será um daqueles jogos que podem marcar o campeonato. Uma virada improvável, um gol salvador aos 47 do segundo tempo ou uma defesa milagrosa podem virar assunto nos bares, nas redes sociais e nos noticiários esportivos. E é justamente isso que torna o futebol tão apaixonante, a imprevisibilidade que nem a mais avançada inteligência artificial consegue captar por completo. Seja qual for o desfecho no Mineirão, o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro já entrou para o calendário como um dos mais aguardados do Brasileirão 2025. Não apenas pela qualidade técnica das equipes ou pela posição privilegiada que ocupam na tabela, mas pela atmosfera que envolve o encontro, dois times em ótimo momento. Dois técnicos estrategistas e um cenário repleto de variáveis onde cada detalhe pode definir o resultado. A projeção da inteligência artificial, ao apontar um leve favoritismo do Palmeiras, não fecha a equação, apenas adiciona uma camada de tensão ao pré-jogo. Na prática, tudo será resolvido em campo, onde a frieza dos números cede espaço à emoção, à entrega, ao improviso e, sobretudo, ao fator humano. E isso é o que ainda diferencia o futebol de qualquer simulação, sua alma. Torcedores de ambas as torcidas vivem a expectativa de uma noite memorável. Para os alviverdes, uma vitória fora de casa consolidaria o protagonismo da equipe e daria fôlego para a sequência da temporada. Para os cruzeirenses, bater o líder diante da própria torcida teria um sabor de afirmação e serviria como ponto de virada definitivo na trajetória da equipe em sua busca pelo topo. Além dos 3 pontos, o jogo carrega um significado simbólico, a confirmação de um novo Cruzeiro competitivo, reerguido e valente, contra um Palmeiras dominante, disciplinado e determinado a manter sua hegemonia no cenário nacional. É um choque de estilos, de filosofias e de mentalidades que ultrapassa os 90 minutos e alimenta a narrativa do campeonato. Independentemente do placar, o duelo deixará lições sobre estratégia, superação, preparo emocional e capacidade de adaptação. Para os técnicos, será mais uma oportunidade de mostrar por que são considerados entre os melhores do país. Para os jogadores, o tipo de jogo que define temporadas e, às vezes, carreiras. E para os torcedores, uma lembrança a ser contada por muito tempo. A inteligência artificial pode prever tendências, calcular probabilidades e traçar mapas de calor. Mas jamais substituirá o arrepio de um gol, o grito da arquibancada ou a lágrima de uma virada improvável. No futebol, a lógica existe, mas o impossível, muitas vezes, é só questão de tempo. E é nesse intervalo entre o previsível e o extraordinário que Palmeiras e Cruzeiro entram em campo, prontos para escrever mais um capítulo inesquecível do Brasileirão 2025. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.